Olá, meu jovem, tudo bem com você? Nossa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto, né, para a gente finalizar esse terceiro ciclo. Então, nós vamos começar falando sobre sequências e já falar também sobre a progressão aritmética. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é uma sequência numérica. Nós vamos ter uma sequência numérica quando tivermos um conjunto de números que vão estar descritos numa certa ordem, seguindo uma certa lógica, né? Vamos ver esse exemplo aqui para você entender melhor? Ó, a sequência de números ímpares menores que 10. Então, a gente montou essa sequência. Quais são os números ímpares menores que 10? Né? Nós temos 1, 3, 5, 7, 9. Beleza? Nós temos uma sequência que terminou. Então, se ela terminou, se ela teve um início e um final, acabou ali, a gente chama isso de uma sequência finita, porque ela terminou, ela acabou. Então, outra coisa interessante é a representação dos elementos em uma sequência. Observe aí que temos A1, A2, A3, A4, A5. A representação dos números em uma sequência vai vir nesse formato, ó. A com um determinado número N aqui, ó. O A, ele representa o elemento aqui, ó, da minha sequência, e o meu N vai ser um número que vai estar falando em qual posição que esse meu elemento está, né? Então, esse N aqui pode assumir qualquer valor, dependendo da sua sequência. Então, por exemplo, se eu observando aqui nessa sequência que temos desse exemplo 1, perguntar para você qual é o A4 dessa sequência, nós vamos ter que o A4 dessa sequência vai ser 7, porque é o elemento que está na quarta posição. Então, meu A4 será 7, beleza? Vamos ver aqui um outro exemplo aqui, uma outra sequência. Vamos ao exemplo 2. Sequência de números pares maiores que zero. Então, ó, a gente vai começar do 2, 4, 6, 8, 10 e vai indo aí, ó. Nós temos infinitos números pares maiores que zero. Então, essa sequência, ela é infinita. Por isso que a gente terminou ela com essa representaçãozinha da reticências e depois fechou parênteses. Então, quando você tiver uma sequência que termina em reticências, é porque ela é uma sequência infinita. Vamos dar uma olhada aí, ó. Os nossos termos aí, ó. A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 6 e assim por diante, né? Se eu perguntar para você agora, ó, nós temos aí, ó, do 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, nós temos 7 elementos. Se eu perguntar para você, seguindo a lógica dessa sequência, qual vai ser o A8 dessa sequência? Nós temos 7 aí, o A8 vai ser o próximo elemento, que ele vai ser quem? Ele vai ser 16. Então, observe que quando você conhece a lógica, né, a lei de formação dessa sequência, você consegue me dizer qual vai ser o elemento em uma determinada posição. Tranquilos? Então, vamos lá. Lembrando que, igual está falando aqui no final, que as sequências podem ser finitas ou infinitas. Nós vimos um exemplo de cada uma aí. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Analise a sequência. Nós temos aí uma sequência, ó, 4, 7, 10, 13, 16 e tá indo aí, né? Aí ele pergunta, sendo N um número natural que indica a posição de cada termo, então nós já sabemos, o N é esse númerozinho aqui que vai indicar a posição de cada termo. Qual lei de formação que os seus termos obedecem? Então vamos dar uma olhadinha assim. Vamos dar uma olhada nessas alternativas. Para a letra A, para eu encontrar um determinado número AN, eu vou ter que usar a lei seguinte aqui, ó. N mais 1. Isso significa que, se eu quiser procurar o A1, observa, ó, N e N. Se eu quiser procurar o A1, eu vou ter que pegar 1 mais 1, e vai dar 2. Vamos dar uma olhada nessa sequência aí. O A1, o nosso primeiro termo, deu 2, igual está mostrando aqui nessa lei de formação? Não. Isso significa que a lei de formação da letra A não serve para a gente. Então, vamos para a próxima. Qual vai ser a lei de formação que está falando aí na letra B? A lei de formação é o seguinte, ó, 2N mais 1. Observe que sempre o N vai ser o seu número relacionado à posição. Então, se eu quero encontrar o A1, ou vamos pegar o A2 agora para ver se dá certo? A2, eu quero ver com A2 agora se essa lei de formação vai dar certo para essa sequência que a gente tem aí.
Então, eu vou ter 2 vezes meu n, o n a gente colocou como 2, né? Então, 2 vezes 2, mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. Observa na sequência do exemplo, o meu A2 vale 5? Não, meu A2 vale 7. Então, essa lei de formação também não serve para nós, da letra B. Vamos dar uma olhada na letra C. 3n mais 1. Vamos ver se o A1 vai dar certo aqui, ó. Meu A1 vai ser igual a 3 vezes 1. Tá vendo onde eu tinha n, eu coloquei 1. Mais 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Ó, vamos ver. O A1 da sequência que a gente tem no exemplo vai dar 4? Sim, deu 4. Vamos ver os próximos, ó. O A2 vai ser igual a 3 vezes 2, mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. O A2 da minha sequência deu 7? Sim, deu 7. Então, observe que com essa expressãozinha aqui, ó, 3n mais 1, eu consigo descrever todos os números que a gente já tem nessa sequência. Você pode fazer aí no seu caderno, ó, o A3, o A4, o A5, o A6, e você vai observar que vai dar certinho com essa sequência que a gente tem aí no exemplo. Isso significa que essa expressão é a lei de formação dessa sequência que a gente tem aí. Olha que interessante. Então, vamos lá. Entendemos que uma sequência, né, vai seguir uma certa lógica e que ela vai ter uma lei de formação. Agora vamos falar sobre a nossa progressão aritmética. Nós vamos ter dois tipos de progressão, a progressão aritmética e a progressão geométrica. Só para você já aprender a diferenciar isso de cara. Na progressão aritmética, você vai estar somando um valor para você passar para os próximos elementos. Na progressão geométrica, você vai estar multiplicando um valor para chegar nos próximos elementos. Eu vou colocar um exemplo aqui de cada uma e depois a gente vai seguindo para falar somente da progressão aritmética. Observe aqui, ó, vou começar com os mesmos termos, ó, 2, 5, 7 não, perdão, 8, 11. Observe, o que está acontecendo aqui? Eu estou, a cada passo que eu dou aqui na minha sequência, ó, eu estou somando 3 unidades. Ó, mais 3, depois mais 3, depois mais 3. O fato de a operação que a gente está fazendo ser uma soma, indica que isso daqui é uma PA, uma progressão aritmética. Agora, se eu colocar aqui para vocês assim, ó, 1, 3, 9, 27. Olha para você ver. Eu não estou somando mais um valor sempre, ó. Porque de 1 para 3 eu somei 2. Mas de 3 para 9 eu somei 6. Então, a gente não tem uma soma constante. Mas se você observar, em todos a gente está multiplicando por 3, ó. Multipliquei por 3. Multipliquei por 3. Aqui é um mais, eu coloquei ele tortinho, ficou parecendo multiplicação também, ó. Mais 3, mais 3. Certo? Então, se a gente está multiplicando a cada passo que a gente está na sequência, é porque nós temos uma PG. Isso é bem tranquilo. Está somando? É PA. Está multiplicando? É PG. Agora, vamos falar mais abertamente aqui sobre a nossa PA, nossa progressão aritmética. Então, como eu falei para vocês, é uma sequência que vai ter um padrão muito simples. Ela vai estar aumentando a mesma quantidade de um elemento para o próximo aqui na sua sequência. Então, vamos ler aqui, ó. Observe a sequência de números. Temos aí, ó, 2, 5, 8. Coincidentemente, que eu coloquei a mesma sequência, nem estava olhando, só para falar para vocês. 11, 14, 17 e assim por diante, ó. É fácil observar que a sequência tem um padrão. A diferença entre um termo e o seu antecessor é sempre igual a 3. Então, se você pegar aqui, ó, 11 menos 8 vai dar 3. 8 menos 5 vai dar 3. 5 menos 2 vai dar 3. Então, essa diferença vai ser sempre constante. Toda sequência com essas características é chamada de progressão aritmética. Então, nós temos aqui que está somando o mesmo valor, é PA. Ó, a progressão aritmética PA é uma sequência de números reais onde a diferença entre um termo e seu antecessor é sempre a mesma. Essa diferença constante recebe o nome de razão e é representada pela letra R. Atenção, o que é essa razão? É esse valor que eu vou estar sempre somando aqui, ó. Então,
observando essa sequência, nós temos uma razão R igual a 3. Olha que simples. Eu não estou somando sempre 3, então é porque o 3 é a minha razão, ok? Se você quer encontrar a razão de qualquer PA, você pega um número menos o seu anterior, ou simplesmente observa quanto que você somou para chegar no próximo, ok? É bem tranquilinho, bem simples a gente falar de PA aqui. Vamos observar uns exemplos aqui, ó. Ó, o exemplo 1 de PA é uma sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá somando só um do próximo. Significa que a minha razão é 1. No segundo exemplo, nós temos 10, 15, 20, 35, 40. Então, de um número para o próximo, a gente está somando 5. Então, isso significa que a nossa razão é 5. Da mesma forma, nós temos o próximo aí, ó. Exemplo 3. 20, 10, 0, menos 10, menos 20. O que está acontecendo? Não está somando, está subtraindo, esse negócio está diminuindo, não é? Isso significa, então, que a minha razão é um valor negativo. A PA é caracterizada pela soma. Então, você vai estar sempre somando. Então, se você soma um valor, né? Se eu peguei 20, somei com alguma coisa e deu 10, deu um valor menor, significa que a minha razão vai ser um valor negativo. Fique atento, tá bom? Então, você olha, diminuiu 10, a razão é menos 10. Aumentou 10, a razão é mais 10, ok? O fato de estar diminuindo continua sendo uma PA, só que vai significar que a sua razão é negativa. Olha o exemplo 4, ó. Vai de 0 para meio, de meio para 1, de 1 para 3 sobre 2, de 3 sobre 2 para 2. Então, nós temos aí uma PA cuja razão é 1 sobre 2, é meio, né? 0,5. E no exemplo 5, nós temos o seguinte, uma sequência dos mesmos números, ó, 6, 6, 6, 6, 6. Então, não estamos somando nada. Significa, então, que a minha razão é 0. Agora, vamos classificar essas progressões. Se a razão é positiva, se os valores vão aumentando, a sua PA é crescente, óbvio. Se a razão é negativa, os valores estão diminuindo, igual no exemplo 3 aí, os valores estão diminuindo, significa que a sua PA é decrescente. Agora, se a sua razão é 0, se o seu número não está mudando nada, significa que a sua PA é constante. Muito, muito, muito de boa isso daqui por enquanto, não é não? Agora já aprendemos a distinguir uma progressão aritmética, ver que está sempre somando, a classificar de acordo com o valor da nossa razão. E agora vamos aqui, ó, dar uma olhadinha no nosso termo geral da PA. O que é isso? Ó? O fato da progressão aritmética possuir um padrão nos ajuda a saber como ela se comporta. Basta conhecermos a razão e o primeiro termo da PA para conseguirmos obter qualquer outro. Por isso, temos a fórmula do termo geral da PA. Isso significa que, para qualquer sequência, né, de formato de PA, nós conseguimos utilizar uma formulazinha para a gente encontrar qualquer termo dessa progressão, beleza? A nossa formulazinha é a seguinte, anote aí, ó, o termo geral da PA, certo? Termo geral da PA, ela é o seguinte, ó, para um determinado número AN que você quer encontrar, esse N aqui é a posição que você por acaso quer encontrar na sua sequência. Você pode utilizar o seu primeiro termo, certo? Mais aqui, ó, N, a posição você já vai saber, né? Você sabe qual posição você vai querer encontrar. E multiplicar aqui pela sua razão, certo? Só que, ó, uma dica para vocês. Observe que aqui, ó, se eu usei o A1 aqui, ó, como referência aqui dentro da minha fórmula, eu peguei o meu N e subtraí de 1 aqui dentro. Se por acaso você não tiver o primeiro termo da sua sequência e você tiver um termo, por exemplo, se eu falo para você qual que é o valor do A3, não falo A1, e te dou a razão, você poderia colocar aqui no lugar da fórmula o seu valor do A3, desde que aqui você trocasse também por 3. Esse número que está aqui, ó, acompanhado do seu valor de referência, né? E o número que está aqui dentro, subtraindo, tem que ser os mesmos. Você não é obrigado a usar sempre o A1 aqui. Se você tiver um outro valor, você pode colocar o outro elemento aqui. Só que, se você trocou o elemento aqui, você tem que trocar o número que está aqui dentro também, tá bom? Vamos fazer uns exemplos aí com isso. Vamos dar uma olhada.
Se eu perguntar para vocês aqui, então, nessa sequência que a gente tem de exemplo, qual vai ser o A7 dessa sequência? O que eu posso fazer? A gente já sabe que a razão é 3. Eu tenho o meu primeiro termo aqui é 2. Então, vamos encontrar o meu A7? O meu A7 vai ser igual ao meu A1 mais 7 menos 1, observa onde tem N, virou 7, né? Vezes a minha razão. Substituindo agora, o meu A1 vale 2 e a minha razão vale 3. Então, vou ter o seguinte, ó. Meu A7 vai ser 2 mais 7 menos 1 é 6, então nós teremos 6 vezes 3. 3 vezes 6 é 18, 18 mais 2, aqui a gente vai ter igual a 20, certo? Significa, então, que o meu A7 vai ser 20. Ah, professora, mas e se você não tivesse me dado o primeiro termo? Se você tivesse, por exemplo, aqui só o terceiro termo. Eu tivesse aqui, ó, falado, ó, o A1 não tinha o valor, o A2 não tinha o valor, certo? Se você tivesse uma sequência dessa forma aqui, se você quisesse achar o A7. Primeiro, você poderia fazer de duas formas. Você poderia observar a sequência, já sabendo que a razão é 3, você encontrar o seu primeiro termo. Ah, se a razão é 3, significa então que o número antes do 8 vai ser 3 unidades menor. Então, vai ser o 5. Antes do 5 vai ser quem? Vai ser o 2, né? Se você vai voltando para trás, você vai fazendo a operação contrária. Para frente, a gente vai somando 3, voltando, a gente vai diminuindo 3. Então, você poderia fazer isso, encontrar o A1 primeiro. Ou você pode fazer aquela forma que eu te falei. Vamos olhar aqui, eu tenho o A3, é o 8. Eu quero encontrar o A7. Então, no lugar de A1, eu vou colocar A3. Então, nós vamos ter aqui, ó, vai ser o meu A3 mais N menos, ao invés de colocar 1, eu vou colocar 3, que é o que está aqui. Observe que a gente vai ter o mesmo resultado, vezes a razão. Então, meu A7 vai ser 8 mais o meu N é 7, menos 3, vezes a razão, que é 3. Então, meu A7 vai ser o seguinte, ó, 8 mais 7 menos 3 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 8 mais 12 é igual a 20. Viu aí que a gente chegou no mesmo resultado? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o nosso termo geral da PA, que é o seguinte, ó, a n igual a A1 mais n menos 1 vezes R, esse aqui é o meu termo geral, você não é obrigado a sempre usar o A1 aqui, ok? Você pode usar outro termo, né, um termo de outra posição, desde que esses dois valores permaneçam iguais, tá bom? Então, nós já decoramos aqui, já aprendemos essa fórmulazinha do termo geral da nossa PA, certo? Vamos dar sequência aqui. Olha, agora o que eu quero que você faça? Eu quero que você pause o vídeo agora e tente fazer esses exemplos que estão aqui. Tente realizar esses exemplos. Então, pausa. Eu vou resolver, né? Mas pausa, tenta resolver e depois vem dar play de novo, que você vai ver o resultado, ver se você acertou ou errou. Então, pausa aí. Agora que você já resolveu, pausou, resolveu, vamos aqui resolver juntos para você conferir se está tudo certo com a sua resolução. Ó, vamos lá para esse exemplo 6. Calcular o 15º termo da sequência 5, 9, 13, 17. Então, ó, 5, 9, 13, 17. Vamos observar se ela vai ser realmente uma PA, de acordo com o que a gente está fazendo? De 5 para 9, a gente somou 4. De 9 para 13, a gente somou 4. De 13 para 17, a gente somou 4. Então, a gente está somando e está somando sempre o mesmo valor. Então, é realmente uma PA, beleza, é uma PA. E qual que é a minha razão? A minha razão é 4, que é o valor que eu estou somando ali. Qual que é o meu primeiro termo que eu vou usar para o termo geral? Meu primeiro termo é 5. Então, o que eu preciso achar? Eu preciso achar o A25, que é o 25º termo. Como que eu vou achar isso daí? Usando o meu termo geral. Eu vou pegar aqui ó, o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, eu vou ter o seguinte, o meu A25 vai ser igual ó, ao A1, que é 5, mais n é 25, ó, tá vendo? Se eu quero achar o AN, lembra do termo, ó.
Se eu quero achar o AN, aqui, ó, os valores têm que ser iguais, ó. Então, vamos ter 25 menos 1 vezes 4, que é a minha razão. Então, ó, a 25 vai ser igual a 5 mais 25 menos 1 é 24 vezes 4. 24 vezes 2 vai dar 48. 48 vezes 2 vai dar 96. Então, meu A25 vai ser igual a 5 mais 96, que vai ser igual a 101. Então, meu A25 vai ser igual a 101. Espero que você tenha acertado aí. Vamos para o próximo exemplo. Numa PA, o terceiro termo é 5 e sua razão é 3. Calcule o 10º termo dessa PA. Vamos anotar aqui a nosso termo geral, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Agora, olha que interessante. Nós não temos o primeiro termo, certo? Nós temos o terceiro termo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o A1 pelo A3. Então, eu vou colocar o A3 e vou colocar n menos 3. Porque eu preciso encontrar o 10º termo, para eu não ter que fazer duas contas, usar isso daqui para eu achar o A1 e depois ir lá para minha continha e achar o A10, eu já vou fazer aqui direto e vou encontrar o meu 10º termo. Então, meu A10 vai ser o seguinte, ó. Quanto que vale meu A3? O terceiro termo é 5. Então, ó, mais n, que é 10, 10 e 10, 3 e 3. Menos 3, vezes a minha razão, que é 3 também aqui. Então, ó, meu A10 vai ser igual a 5 mais 10 menos 3, 7 vezes 3 é 21, mais 5, 26. Olha que beleza? O nosso 10º termo vai ser igual a 26. Então, espero que você tenha acertado essa daí também. Vamos para o último exemplo aqui dessa página. Calcular o 12º termo da sequência. Vamos olhar essa sequência aí? Ó, nós temos 15, 10, 5, 0 e assim por diante lá. Nós já entendemos, né, que aqui a gente está diminuindo 5. Isso significa, então, que a minha razão é menos 5, certo? Nós estamos somando menos 5, tranquilos? Então, para calcular o 12º termo, nós vamos ter o seguinte, ó. O A12 vai ser igual ao A1, que é 15, mais N, que é 12, menos 1, vezes a minha razão, que é menos 5. O sinal vai sempre entrar aqui na brincadeira. Então, nós teremos que o A12 vai ser igual a 15, mais 12 menos 1 vai dar 11, vezes menos 5. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Meu A12 vai ser igual a 15. 11 vezes menos 5 vai dar menos 55. Aqui, ó. 15 menos 55, que vai dar aqui igual a 40, né? Negativo. Então, o nosso A12 vai ser o número 40 negativo. Tranquilo? De boas, já vou falando para você aqui que a gente vai ver tudo que a gente pode ver sobre PA, tá? Pode ser que essa aula fique um pouquinho extensa, mas nós temos que ver tudo, porque nós só temos essa semana para ver PA e somente a semana que vem para ver PG, e nós precisamos ver tudo isso. Nós vamos ter uma semana de revisão também. Então, estou fazendo dessa forma justamente para a gente ter uma semana de revisão, tranquilos? Então, vamos aqui para a próxima, ó. Última coisinha aqui que a gente vai falar sobre a PA. Depois disso aqui, a gente vai terminar. Que é a soma dos termos de uma PA. O que isso significa? Se você, por acaso, tem uma sequência que forma uma progressão aritmética e por alguma razão, né, você precisa saber a soma de todos esses termos dessa sua progressão aritmética, você pode usar uma formulazinha. Vamos pegar um exemplo aqui prático. Vamos supor que você pague algumas parcelas aí de alguma coisa, ou você quer juntar um dinheiro e você está depositando aí na sua conta. Você começou depositando R$10, depois você passou a depositar R$15, depois você vai depositar R$20 e assim por diante durante um ano. Qual que é a continha que você pode fazer para saber
quanto que você vai ter lá no total dentro da sua conta depois de um ano inteiro. Você vai somar lá 10, 15, 20, 25, mais tem, vai somar todas as 12 parcelas uma por uma? Não precisa. Se sua sequência segue a característica de uma PA, você não precisa fazer essa conta de todos os valorzinhos, porque a PA vai ter uma característica muito interessante. Observa aí, ó, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Tá vendo uma sequência aí, ó, de razão igual a 1. Então, 1, 2, 3, assim por diante, até chegar lá no 100. Observe que termos, né, os dois termos das pontas, observando aí, ó, dois termos das pontas aí, ó, os termos equidistantes dos seus extremos, né, vão ter o mesmo valor quando somados. Então, ó, 1 mais 100 é igual a 101. 2 mais 99 é igual a 101. 3 mais 98 é igual a 101. Então, você só precisa entender isso para você conseguir compreender essa formulazinha da soma dos termos da PA. O que é a formulazinha? Você soma o primeiro termo mais o último termo, divide por 2 e multiplica pela quantidade de termos. É simples. A formulazinha é a seguinte, ó. A soma dos termos, soma de n termos de uma PA, né? Uma PA vai ser finita, né? Ou então dos n primeiros termos, se for uma PA infinita. Vamos supor que você tem uma PA infinita e você quer somar os 50 primeiros termos. Você vai fazer o S de 50 termos, ok? Então, lembre-se que esse nzinho que está aqui, ele vai ser o mesmo para todos. Se você quer saber a soma de 50 termos, aqui o seu AN tem que ser o A50, beleza? Esse n aqui vai ser sempre o mesmo. E sua multiplicação aqui também vai ser o mesmo valor. Tranquilos? Essa é a nossa formulazinha. O que é a formulazinha? Soma o primeiro mais o último, divide por 2, ou seja, pega a média, né, do primeiro com o último termo e depois multiplica por n termos. Tranquilos? Vamos colocar em prática aqui essa fórmula? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui o seguinte. Olha esse exemplo 9 aqui, ó. Calcular a soma dos números pares de 2 a 50. Olha para você ver. De 2 a 50. Vamos lá. Primeiro, são números pares. Então, vamos pensar aqui. Eu vou começar com 2, o próximo número vai ser 4, o próximo vai ser 6, e assim por diante. E a gente vai chegar lá nos 50. Certo? O que a gente não sabe aqui? Nós não sabemos, por enquanto, a gente vai determinar isso agora. Nós não sabemos a nossa razão, certo? Nós não sabemos também quantos termos a gente tem nessa sequência, certo? Nós não sabemos em que posição esse meu último termo está, esse meu 50 está. Agora vamos observar. Observando a sequência, nós descobrimos a razão. A razão é 2. Muito simples descobrir essa razão, não é isso? Agora, eu preciso saber em que posição que esse meu 50 está. Esse meu 50, ele é o meu AN aqui, ele é o meu último termo. Como que eu vou descobrir em que posição que esse meu 50 está? Eu vou usar o meu termo geral. Olha o meu termo geral como é que é, ó. Para o meu termo em uma determinada posição, eu posso fazer o seguinte, ó, o meu A1 mais n menos 1 vezes a razão. Você concorda comigo que nós temos o AN é 50, eu só não sei qual que é o N dele? Nós temos o A1 também, o A1 é 2. Nós temos a razão também, a razão também é 2. O que sobra para descobrir? Somente o N, que é quem eu preciso saber para colocar aqui na minha fórmula da soma. Então, vamos lá. O meu AN, que é o último termo, é 50, eu só não sei que posição que ele está. Meu A1 é 2, certo? Mais meu N eu não sei quanto que é, menos 1, vezes a minha razão, que é 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou passar o 2 para cá subtraindo. Então, 50 menos 2 vai ser igual a, multiplicando o chuveirinho aqui, ó, 2n menos 2. Ó, eu vou ter menos 2 dos dois lados, ó. Então, posso cortar. Então, nós temos que 2n vai ser igual a 50. Então, ó, 2n vai ser igual a 50. Meu n vai ser igual a 50 sobre 2 e vai ser igual a 25. É claro que essa daqui já estava cantada, né, meu jovem?
É claro que aqui nós teríamos que o 50 estaria na 15ª posição, né? Observa que aqui nós sempre temos sempre o dobro do nosso valor da posição. Então, na posição 1 nós temos 2, na posição 2 nós temos 4, na posição 3 nós temos 6, né? Então, por lógica, a gente poderia entender que o número da posição do elemento 50 seria 25, mas eu estou mostrando para vocês aqui, caso não seja tão fácil compreender essa questão da relação entre posição e elemento, tá bom? Então, é dessa forma que você faria, encontrando o N. A gente pode utilizar o termo geral para isso também. E também, se você tivesse, por exemplo, esse termo, esse último termo, e não soubesse o primeiro, você poderia utilizar da mesma forma, utilizando o último termo, a sua posição, a razão e encontrar o primeiro termo. Através do termo geral, você também consegue encontrar a razão, caso você tenha o primeiro, o último termo e o número de termos, certo? Você também consegue encontrar a razão. É só trabalhar com a fórmula com os valores que você tiver, tá bom? Com os dados que você tiver. Então, descobrimos que o N é 25. Agora é só a gente colocar na formulazinha da soma. Então, vamos lá. A soma dos 25 termos vai ser o A1 mais o AN, que é 2 mais 50, dividido por 2, vezes os 25 termos, certo? Então, a soma desses meus 25 termos vai ser o seguinte, ó, 52 dividido por 2 vezes 25. Então, nós vamos ter aqui a soma desses 25 termos, vai ser, ó, 26 vezes 25. Então, nós sabemos que 25 vezes 25 vai dar 625, se eu não me engano, ó. 25 vezes 25 vai dar 625. Então, mais 25 vai dar 650, quer ver, ó? 25 vezes 26, 650. Isso significa que a soma desses 25 termos vai ser igual a 650. Isso é útil, como eu falei para vocês, né? Em situações que você precisa fazer essa soma de termos, certo? Você vai ter aí nas suas atividades alguns exemplos que você vai precisar utilizar essa formulazinha. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida com relação à aula inteira, eu sugiro que você pegue ela por partes, tá? Pegue o começo da sequência, entenda, dá uma olhadinha nos exemplos, me pergunte se for necessário, depois entra para a PA, vai até o termo geral, compreende ali o que é a PA e faz os exercícios do termo geral, me pergunta qualquer coisa, e depois vem para essa parte da soma, dá uma fracionada aí nesses seus estudos, tá bom? Para não ter nenhum problema. Qualquer coisa eu estou disponível para vocês aí, vocês sabem onde, né? Me procurar. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.